Olá, pessoal! Voltamos para um novo vídeo e agora com o objetivo de falar um pouco sobre a regulação hormonal da gametogênese no ciclo reprodutor nas mulheres. É um assunto que é absurdamente importante, não só para nós mulheres, mas para os homens também, que convivem conosco, visto que com esses conhecimentos eles conseguem entender um pouquinho também das nossas alterações de humor, né, e nossas alterações em relação a uma série de outras condições. Eu sempre digo que esse conteúdo é um conteúdo para todos e é um conteúdo para a vida, tá? Então, presta atenção aí, qualquer dúvida, né, tiramos ou via aí anotações nos comentários ou, né, nas nossas webs ou em conversas, se vocês quiserem, obviamente, ok? Então, só relembrando, né, quando a gente fala de hormônio, a gente está falando de um grupo de mensagens químicas que são produzidas no nosso corpo, tá? E que nós temos hormônios comuns no homem, ao homem, e alguns hormônios que são exclusivos nossos, né? Que são produzidos em maior concentração em nós, já que todos os hormônios, eles estão presentes tanto no homem e na mulher. E que quando a gente fala dos hormônios sexuais especificamente, a gente está falando daqueles que estão diretamente associadas às alterações que nos definem enquanto sexo biológico, masculino e feminino, tá, gente? E não em relação a sexo social ou qualquer outro tipo de sexo, ou gênero, como vocês queiram, certo? Sobre os hormônios ainda, né, vamos lembrar que a classe dos hormônios a que pertence os hormônios sexuais, eles são derivados todos do colesterol, tá? E o homem e a mulher têm capacidade de produção, né, de toda essa gama de moléculas até produzir os hormônios efetivamente ativos, que seriam testosterona, que vai ser convertida em dihidrotestosterona, né? E também pode ser convertida em estradiol lá nos homens, e nas mulheres a testosterona basicamente é toda convertida em estradiol, que é conhecido também como E2, ou a estrona, que é conhecida como E1, que é menos presente, né? A forma mais ativa é o estradiol, e ainda tem uma terceira forma, que é o estriol, que é um subproduto do metabolismo da estrona aqui, que também tem quantidade diferenciada, tá? Bem, o que eu preciso que vocês saibam quando a gente fala em ciclo reprodutor, que aqui realmente a gente está falando de um ciclo. Por que ciclo? O ciclo é algo que começa, vai para um outro ponto e retorna à mesma posição. Isso é um ciclo, tá? E quando a gente fala da questão hormonal, todas as alterações hormonais que são associadas aos hormônios sexuais femininos, né, e o processo reprodutivo, elas são observadas num processo de ciclo. Então, a primeira questão é, o que seria um ciclo, né? O ciclo reprodutor feminino, ele é controlado por hormônios que são produzidos pelos mesmos locais que lá no homem. Nós também temos o relógio, né, que é o relógio que a gente chama biológico, associado a ciclo circadiano. Eu falei um pouquinho melhor lá na parte de hormônios masculinos, mas que é composto pela glândula pineal, né, e a glândula pineal daria, digamos, esse start, estimulando o hipotálamo, que por sua vez estimulará a hipófise anterior, que por sua vez estimulará o ovário. Lá no ovário, o que nós temos? As células dos gametas, né? A célula que está dando origem ao gameta, e as chamadas células foliculares. Então, vou voltar aqui. O que é o ciclo? O ciclo na mulher, ele é composto por dias que vão do primeiro dia de uma menstruação. Fiquei menstruada hoje. Então, hoje é meu primeiro dia, o dia 1 do meu ciclo, tá? E que vai até o próximo primeiro dia da menstruação. E aí eu vou terminar, porque aquele primeiro dia da menstruação seguinte será o dia 1 do próximo ciclo, tá? Então, esse intervalo entre duas menstruações compõe o que a gente chama de ciclo reprodutor feminino. Quanto tempo dura entre uma menstruação e outra? Depende.
Depende de muita coisa, né? Depende se tem ou não algum tipo de alteração hormonal nessa mulher. Depende como é a alimentação dela. Depende da onde ela vive, tá? Depende da genética, depende, tá? Mas esses dados que estão aí para vocês são associados a uma média, digamos, populacional. Então, mesmo olhando assim, você vê que existe uma divergência. E hoje vocês vão me ouvir falar muito dessa palavra, divergência, tá? Porque alguns autores, como esse Frankovic e Lebrun, dizem que os ciclos eles variam entre 20 a 45 dias. Né? Outros dizem entre 26 e 36. E eu vou usar aqueles que são mais atuais e que são associados à população brasileira, que dizem que um ciclo ele está entre 21 a 35 dias, ele é considerado um ciclo normal. E aqui lembre que sempre quando eu falo normal, eu estou falando do que acontece com a maioria. Então, a maioria das mulheres aqui, de acordo com a ginecologia ambulatorial baseada em evidências, que é um documento, né, elaborado pela Federação Brasileira de Ginecologia, de 2016, diz que os ciclos das mulheres estão entre 21 e 35 dias, tá? Isso quer dizer o seguinte, que se eu tiver ciclos menores do que 21 dias ou maiores do que 35 dias, eles não são considerados dentro dessa população normais. Isso quer dizer que eles são patológicos? Não necessariamente, dependemos de uma outra análise, tá? E essa análise, ela envolve a regularidade desses teus ciclos. Então, quando eu falo de ciclo menstrual, eu tenho duas palavrinhas que eu preciso prestar atenção. A palavra normal, que é o que acontece com a maioria, tá? E uma outra palavrinha que é o ciclo que a gente conhece e fala muito, me desculpem aqui, da onde que foi? O ciclo que a gente poderia chamar de regular. Ai, que droga, gente, não sei o que está acontecendo. Regular ou irregular, já ouviram falar? Tá? E o que seria esse regular? Que é a variação de dias que existe entre os ciclos, tá? Essa regularização, esse ser ou não regular, tem mais a ver com a questão patológica do que saber se o teu ciclo é ou não normal, tá? E o que é esse regular? Como é que eu vou saber se o meu ciclo é ou não regular? Para eu saber se o meu ciclo é ou não regular, eu obrigatoriamente preciso utilizar um calendário. Calendário? Calendário, tá? Eu preciso de um calendário. Então, o que eu faço com o calendário, professora? Tá? Eu preciso saber que eu preciso acompanhar os meus ciclos, tá? Como? Primeiro, que eu tenho que saber, eu não posso estar tomando nenhuma medicação. Se eu tomar anticoncepcional, estou tomando anticoncepcional, isso não serve para mim. Tá bom, gente? Quem toma anticoncepcional, esqueça, nada do que eu for falar hoje está acontecendo com vocês. Vocês não têm as alterações que eu for falar hoje, tá? Vocês deixam os ovários e todos esses hormônios em stand-by, digamos assim, tá? Então, tô falando para as pessoas que não usam nenhum tipo de hormônio relacionado à questão reprodutiva. E aqui eu tô falando de pílula oral, pílula vaginal, DIU hormonal, sei lá, como é que é o nome? Aquele implante, adesivo, injeção, nada disso pode,
tá? Então, quem não usa isso, quem usa um Mirena, quem usa um DIU de cobre, ou que não usa nenhum tipo de método, né? A não ser as camisinhas, pode utilizar e entender um pouquinho o que é o ciclo normal, tá, gente? Então, na verdade, você vai pegar um calendário e vai assinalar os dias que você ficar menstruada, tá? Em janeiro eu fiquei no dia 2, depois em fevereiro eu fiquei no dia 1º, tá? E daí depois em março eu fiquei, sei lá, no dia 5, ok? É assim que vocês vão contar, vão colocar. Quanto tempo eu tenho que fazer isso? Bem, para saber se o teu ciclo é regular ou irregular, o ideal é que você faça pelo menos uma relação de 6 ciclos, tá, gente? Menos do que isso, pode, né? Tem gente que faz, mas eu, particularmente, não acredito num dado de ciclos acompanhados por menos de 6 meses, tá? Tem médicos que pedem 3, tá? Mas eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso, bastante dúvida, na verdade. E aí, gente, depois, né, de fazer esse acompanhamento, eu vou contar, então, só vou colocar aqui 6, né, para não fazer. 1, 2, 3, vou colocar aqui 5 de novo. Depois eu vou colocar outro aqui no dia 1º de maio. 1, 2, 3, 4, 5. E por último aqui, vamos pensar que ficou no dia 3 de junho, tá? Então, aqui foram 6 marcações no meu calendário. E o que eu faço agora? Eu conto o tamanho dos meus ciclos. Como é que eu faço a contagem, tá, gente? A contagem, ela é feita utilizando, lembra, o primeiro dia é o dia que a gente fica menstruada, tá? Esse é o nosso primeiro dia. E depois a gente conta até o dia anterior ao que eu fiquei menstruada. Então, vamos lá, ó. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tá? 30, quando eu fiquei menstruada novamente, tá? Esse aqui é o dia 1 do próximo. Então, vamos imaginar que eu botei aí, fiz, e eu vou colocar, não vou contar de todos eles, mas vamos imaginar que os meus ciclos foram de 30, depois tô chutando aqui, tá, gente? 29, depois foram de 31, ou de 32, depois foram de 31, depois foram de 30 novamente, depois foram de 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom, botei 6 aí, tá? Vamos imaginar essa situação. Minha pergunta primeira, vamos ver se vocês conseguem entender. Notem que, baseado naquele dado em que se o teu ciclo é normal ou não, né? Nós temos uma normalidade dos ciclos, porque eles estão entre 21 e 35 dias, certo? Entretanto, eu preciso entender o seguinte, eles são regulares ou não? Então, o que vocês acham? Eles são regulares ou não são regulares? Pensem. Bem, quem disse que eles são regulares, acertou, tá? O primeiro mito que está relacionado a ciclos femininos é achar que um ciclo regular é aquele que sempre tem o mesmo dia. 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 28, 28, 28, 28. Isso não existe, só para quem toma anticoncepcional, e olhe lá. Tá? Então, aí, quem toma anticoncepcional, como eu falei, não tem ciclo. Acha que tem, né? Acha que tá tudo normal, mas não tem nada de normal, tá? Então, como é que eu vejo aqui se o meu ciclo é regular? Por que tu diz isso? Tá? Como é que eu chego a isso? Eu vou pegar o meu maior ciclo, que no meu exemplo aqui foi de 32, certo? O meu menor ciclo, que no meu exemplo aqui foi de 28, tá?
e eu vou fazer a diferença entre eles, ou seja, qual é a diferença entre 32 e 28? A diferença entre 22 e 38 é 4, tá? Ou seja, 4, é importante que eu entenda que até 10 dias de diferença entre o maior e o menor ciclo, esse ciclo ainda é considerado regular. Quando a diferença for de 10 ou mais, tá? Nós temos um ciclo que é considerado irregular, certo, povo? Então, essa irregularidade menstrual é que normalmente está associada a condições patológicas. Eu posso, por exemplo, ter ciclos de 35 a 38 dias. E eles serem ciclos 36, 38, 36, 38, 39, 36, 38, 39. Notem que eles são ciclos fora do normal, mas eles são regulares. A regularidade aqui, ela tende a ser, digamos, mais importante do que essa questão de normal. Então, o normal para mim não necessariamente é normal para você. Só se estiver muito alterado essa questão da normalidade, tá, gente? Porque daí a gente pode ter situações que são consideradas o que a gente chama de oligomenorreias. O que são as oligomenorreias? Quando a gente tem menos do que, geralmente, em torno de 6 ciclos anuais, ou seja, quando os teus ciclos eles têm lá 60, 50, 60 dias, né? Isso, mesmo que eu sei 50, 50, 50, 50, isso não é o normal e nem é interessante para a questão fertilidade, tá? Então, as condições de oligomenorreias é quando óligo é de pouco, menstrua poucas vezes. E existem algumas mulheres que são amenorreicas, ou seja, que não menstruam. Tanto a oligomenorreia quanto a amenorreia, não tomando anticoncepcional, preciso lembrar isso sempre para vocês, tá? São condições que são patológicas, precisam ser investigadas. O que está acontecendo? Tá ok? Certo, povo? Então, entendendo o que é um ciclo e as questões de normal e irregular que devem ser consideradas, tá? A gente consegue saber, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aquelas mesmas condições que eu falei em relação às divergências da duração, tá? Dentro desse intervalo, a gente tem o período menstrual, né? Então, do primeiro dia da menstruação, eu sei que eu fico um tempo menstruada, tá? Quanto tempo é que eu tenho que ficar menstruada? O normal, que acontece com a maioria das mulheres, menstruações que variam entre 3 a 8 dias, tá? O número de dias que eu fico menstruada interfere no tamanho do meu ciclo? Não, tá? Tem mulheres que ficam 8 dias menstruadas e tem ciclos de 30 dias. Tem mulheres que ficam 3 dias menstruadas e ficam com ciclo de 30 dias. O número de dias que eu fico menstruada precisa estar no meu calendário? Não. O que precisa estar é o primeiro dia de cada menstruação ao longo dos meses. Só o primeiro, não importa quanto. O quanto tempo você fica menstruada, o quanto sangue você libera, é dependente de uma relação, geralmente, de novo, né? Tem uma relação genética, tem relação também com a tua condição de saúde no momento e principalmente a tua capacidade de coagular, digamos assim, coagulação de sangue até, tá, gente? Então, a quantidade de tempo que você fica menstruada e o fluxo, ele não tem que se preocupar aqui quando a gente fala do ciclo, tá? Esse período entre o primeiro dia de menstruação e o próximo período dia de menstruação, ele é para que a gente consiga entender e acompanhar as alterações, dividido em fases, tá? Nós também temos divergência na literatura em relação a quais são essas fases, tá? Tem autores que pegam esse
esse prazo e dividir em duas partes. A fase que eles chamam de folicular e a fase lútea. E tem alguns autores, como esses que estão colocados aqui para vocês, que dividem isso em 3 fases. Em fase folicular, em fase ovulatória e em fase lútea, tá? Qual tá certo? Os dois estão certos, tá? É forma de ver. Eu trabalho com a divisão em fase folicular e fase lútea, mas falo, obviamente, da fase ovulatória para vocês também, tá? Mas fica muito a critério de como você se sente melhor para fazer isso, tá? Então, agora eu dei toda a introdução que eu preciso. O que é? Que o ciclo, ou seja, tudo que eu falar para vocês agora acontece em um ciclo, tá? Que vai do primeiro dia de uma menstruação até o próximo dia da próxima menstruação, ok? Que isso varia de mulher para mulher, Marisa, né? Que varia de mulher para mulher e que tudo bem variar, que pode variar e mesmo assim ser considerado não patológico, tá? As variações entre uma e outra desse ciclo, certo? Então, falando de ciclo, como é que tudo começa? Tudo começa como lá no homem. Tudo começa com o estímulo do hipotálamo produzindo um hormônio chamado GnRH, que em português é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai ser produzido pelo hipotálamo, liberado na circulação porta, hipotálamo-hipófise, caindo lá na região de hipófise anterior, adeno-hipófise. Ele vai estimular essas células aqui a produzirem os dois hormônios, FSH e LH, tá? Ah, mas é igual no homem? É igual no homem, mas é só até aqui também, tá? Por quê? Porque lá no homem, o FSH e o LH, eles vão ser produzidos em ciclos pulsáteis também. E eles vão estar sempre, os dois no sangue, mais ou menos na mesma concentração. Sendo regulada ali pela quantidade de espermatozoide, quantidade de testosterona. Mas o homem produz e libera LH e FSH ao mesmo tempo. Na mulher, esses dois hormônios, eles são produzidos. Os dois, mas eles nunca estão na mesma concentração. O que eu quero dizer? Que na fase onde eu tenho FSH circulante, o LH está lá embaixo. Quando o LH está circulante, o FSH está lá embaixo, tá? Então, eu sempre já tenho essa relação diferenciada entre FSH e LH, tá? Quando nós temos o FSH alto, nós estamos numa fase que a gente chama de folicular. Por quê? Porque ele é um hormônio folículo estimulante. Quando o LH está alto, nós estamos numa fase chamada lútea, porque a gente tem um hormônio luteinizante, certo? Então, dependendo do que está alto, eu já sei a fase. Agora a questão é saber quando é uma coisa, quando que é a outra, tá? Bem, o que a gente viu? Que esses hormônios aqui, eles são gonadotróficos, ou seja, no momento em que eles forem liberados, eles vão agir lá na gônada feminina. E o que tem lá na gônada feminina, povo? Tá? Lembram dos folículos? Certo? Lembram dos folículos? Então, os folículos são os que estão presentes lá na gônada, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma fotinha aqui bem linda para mostrar para vocês. Tem várias fotos lindas lá na aula de gametogênese, né? Mas só para lembrar a vocês, esses são os folículos, né? Tá? Então, quando a gente tem a produção, eles agem nesse folículo, que é o que nós temos em maior concentração no ovário, que é esse folículo primordial, tá? E aí, a partir do momento que esses hormônios chegam, né? Eles então vão estimular essas modificações foliculares. É eles que estão envolvidos nessa modificação do folículo para que tenha ruptura e aí a ovulação, lembram disso, tá?
E aí a questão é, quem faz uma coisa e quem faz outra, né? Sabendo que no momento um tá alto e no outro o outro tá alto. Então, como o próprio nome já sugere, né? Quem é responsável por essa alteração aqui é o folículo estimulante. Essas células que estão em volta do gameta são as células foliculares. E é nessas células, tá, gente, que nós vamos ter a ação dos dois hormônios, do FSH e do LH, tá? Não entendi, professora. Pois é. Então, quando a gente tem o LH e o FSH chegando lá, eles agem nessas células que estão associadas à formação do folículo. Tem dois grupos de células principais aqui. As células que são chamadas de células da teca. Quem são as células da teca? As células da teca são essas células aqui, gente, ó, tá? São essas células mais externas do nosso folículo. Elas são células geralmente bem achatadinhas, pavimentosas, tá? E tem duas camadas de células da teca interna e teca externa, tá? Mas nós também temos dentro do folículo a tal da célula da granulosa. O que seriam as células da granulosa? Células da granulosa seriam essas células aqui, ó, que envolvem completamente o folículo na parte interna, tá? E aí, ó, todas essas outras células aqui formam, então, as chamadas células da granulosa. Tá? A gente consegue ver essa camada melhor nesse folículo, que é o folículo maduro, tá, povo? Então, em vermelho seriam as células da granulosa, células mais internas, que revestem completamente o folículo internamente, e as células de teca são as células mais externas, tá? Então, o que está acontecendo aqui para que vocês não esqueçam, tá? O FSH, quando ele está presente, ele estimula as células da granulosa a pegar o colesterol, vejam aqui, tá? Produzir progesterona, tá? E também pegar andrógenos e converter esses andrógenos que são produzidos pelo LH, que são produzidos pelas células da teca, ela pega todos esses andrógenos e converte em estrógeno para liberar, tá? Então, vejam, e é importante que a gente entenda, o FSH, ele é o grande estimulador da conversão do colesterol em progesterona. Quando isso acontece, a progesterona inibe a produção de estrógeno, estão vendo? E a presença de estrógeno estimula mais produção de estrógeno, tá? E os andrógenos, aqui, eles, da onde vem o estrógeno, vem lá da testosterona, que a gente comentou que são produzidas pelas células da teca. As células da teca, elas são produtoras da progesterona em grande quantidade, tá? E elas também são produtoras, principalmente, de andrógenos, que podem ser convertidos em estrógeno, mas só vão ser convertidos quando tem o FSH, tá? Em outras palavras, quando eu tenho LH, eu tenho produção de progesterona e andrógeno. Quando eu tenho FSH, eu tenho produção de testosterona e de estrógeno, tá? Mais ou menos o que está também demonstrado aqui, ó. Tá? O colesterol, ele é transformado em pregnenolona, que é transformado, né, em androstenediona, que vira o estradiol, vira testosterona e estradiol, tá? Pela ação do FSH. Tá? O estradiol é a porção mais ativa do estrógeno que a gente produz. Quando tem LH, a gente vai ter produção de progesterona, tá bom? Então, voltando aqui, além desses hormônios sexuais que são os mais falados, né? A gente tem uma série de outros fatores produzidos pelas células foliculares, tá, gente? Mas que eu não vou entrar em detalhes aqui,
tá? Mas eu preciso falar deles, eu preciso que vocês saibam que eles existam, para depois, mas a professora nem falou de todo esse conjunto de coisa, tá? Falei, tá? Só não vou explorar, tá bom? Então, tem, ó, além desses 3 que a gente falou, todo esse conjunto aqui que também vão ter ação nessa liberação do gameta, no recrutamento da produção, do desenvolvimento desses gametas, tudo isso aí, tá? Então, povo, ó, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que eu estou menstruada hoje. Fiquei menstruada hoje. Hoje é o meu primeiro dia do ciclo. Eu não estou falando do dia do mês, porque hoje é especificamente dia 12, por exemplo. Se eu fico menstruada hoje, é o dia 12 do mês, mas é o dia 1 do ciclo. Tá? Então, quando eu tô falando aqui em dias, eu sempre vou estar falando em dias do ciclo, não do mês, tá bom, povo? Então, olha lá. No primeiro dia do ciclo, o que eu vejo no meu sangue? Um aumento na quantidade de FSH. Então, nesse dia, o FSH tá aumentando, tá começando a ser liberado e ele vai aumentando à medida que o tempo vai passando, tá ok, gente? Esse momento onde o FSH está alto e o LH está bem baixo é conhecido, então, como fase folicular, tá? Quando eu penso especificamente no perfil hipofisário, tá? Ele está liberando o folículo estimulante. Quando eu penso que esse hormônio folículo estimulante está chegando, porque ele é gonadotrófico lá no meu ovário, o que vai acontecer no meu ovário com FSH? Ele vai ser estimulado a produzir estrógeno. Tá? Então, à medida que o FSH está alto, o que eu vou ver? O estradiol, o estrógeno, as variantes do estrógeno vão começar a aparecer no meu sangue. E ela é por isso também chamada de fase estrogênica. O que faz o estradiol no meu sangue? Ele vai chegar como a testosterona em várias partes do meu corpo e vai transformar, quando é a primeira vez que ele está sendo liberado, é o estradiol que está associado às alterações dessa menina para a mulher. Então, é ele que vai estimular a proliferação das minhas mamas, parte desse estradiol é convertido em testosterona, está associado às modificações no padrão de pelos no meu corpo. O estradiol está associado ao crescimento, tá? O estradiol está associado ao comportamento, né, de modificação da estrutura do corpo em relação a tecido adiposo. E também está associado, a gente já vai falar dele, tá? A tantas outras coisas. Mas dentro do aparelho reprodutor feminino, ele provoca o aumento do endométrio, lembra? Ele faz o crescimento, a proliferação endometrial. Por isso, nessa primeira etapa do ciclo, a gente também pode ouvir o termo fase proliferativa. Então, nesse momento, aonde a gente tem, né, FSH e o estrógeno, nós estaremos numa fase folicular, estrogênica ou proliferativa. Eu posso usar qualquer um desses termos que está correto. Ou fase folicular, ou fase estrogênica, ou fase proliferativa. O nome está associado a cada um dos locais onde eu estou analisando. Hipófise, ovário e o útero em si. Tá? O que faz o estrógeno, tá, gente? O estrógeno e as variantes dele, o estradiol e a estrona, né? Eles são os responsáveis, como a figura sugere, de preparar o meu corpo para a gravidez. Ele prepara tudo que uma mulher necessita para ficar grávida. Presta atenção, é para ficar grávida, não para permanecer grávida. Tá? Então, a primeira coisa que o estrógeno faz, lembra, ele tem uma ação
tá? Que é uma ação coordenante dos hormônios que estimularam a sua produção. Então, a presença do estrógeno regula a produção do GnRH e regula a produção do FSH e do LH, tá? O estrógeno, ele atua também lá dentro do aparelho reprodutor feminino, porque é lá as alterações primárias são ali, né, que precisa para a gente engravidar. E o que é, tá? O estrógeno, como eu falei, ele amplia o endométrio, ele aumenta o endométrio funcional, essa área interna. Nesse endométrio, ele amplia o número de receptores de progesterona, que vai ser o outro hormônio posteriormente. Nesse endométrio funcional, ele aumenta a secreção daquele muco aquoso, mais ralo, mais clarinho, que é aquele muco que a gente comentou, que é um muco que facilita a passagem dos espermatozoides. A elasticidade desse muco, quanto mais estrógeno, mais elasticidade tem esse muco, que a gente consegue aí medir, né, acompanhando os dedos, a gente já falou sobre isso, né? A quantidade aumentada de muco vai fazer com que a vagina se torne mais lubrificada, tá? O músculo da vagina, ele fica mais adaptável para as relações sexuais, tá? E nós temos também esse útero com uma excitabilidade, uma contratibilidade espontânea. Por quê? Lembra da prostaglandina que tem lá no sêmen, que toca o útero, ele contrai para ajudar a entrada dos espermatozoides? Então, ele é um útero que se excita por pouco. Durante a relação sexual, a excitação é muito importante do músculo para que facilite também a passagem dos espermatozoides. É o estrógeno que também aumenta a atividade dos cílios lá na tuba uterina, aumenta a atividade de substâncias secretoras das células da tuba, para facilitar a capacitação espermática, por exemplo. Tá? Para aumentar também a possibilidade do gameta, quando ele estiver ali, de ser levado até o local para encontrar o espermatozoide. Então, notem que o estrógeno, ele pensa em tudo que precisa preparar aqui para gravidez. Só que não é só isso, tá, gente? Nós também temos a ação, então, do estrógeno nas mamas, tá? Na menina, ele aumenta o número de glândulas mamárias, e depois, a cada menstruação, a cada ciclo, a gente tem uma ampliação no número de glândulas também. Ele prolifera o número de glândulas, que seriam aquelas que vão ter capacidade de produzir o leite posteriormente. Então, todos os meses, as nossas glândulas passam disso para isso, tá? E no primeiro momento, quando a gente era criança, eram assim, daí crescem, né? O seio aumenta, e depois, todos os meses, a gente tem um incremento, uma proliferação na quantidade de glândulas mamárias. Quem faz isso é o estrógeno. O estrógeno também atua no nosso esqueleto como um todo. Ele é um regulador na concentração de cálcio circulante. O estrógeno, ele estimula a absorção do cálcio no intestino, ele estimula a não excreção de cálcio lá no nosso rim, tá? Ou seja, ele é um hormônio que atua mantendo os níveis de cálcio no interior do nosso corpo, tá? E ele amplia a expressão de um gene que a gente chama de paratireoide, ou gene de um hormônio chamado paratiroidiano, tá? E o que vai acontecer? A presença do cálcio, ele pode então ser recrutado pelo osso para ser imobilizado lá. Então, por isso que quando a gente fala de estrógeno, a gente também fala de crescimento, tá? O boom de estrógeno faz com que o osso recrute muito cálcio e a gente cresce muito rápido, tá? No homem, isso não vai acontecer, isso acontece de forma muito lenta. Então, por isso que os meninos, eles têm um estirão, mas eles permanecem crescendo. E nas mulheres, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que depois da primeira menstruação, que dá um primeiro picão de estrógeno, a gente vai crescer sim, mas a gente cresce um tiquinho assim, tá?
E, além disso, vocês também já devem saber e lembrar que mulheres, por exemplo, em menopausa, quando já não tem mais produção em concentração ideal de estrógeno, é mais comum a tal da osteoporose, porque os nossos, digamos, ossos não têm mais capacidade de reter esse cálcio, tá? Porque sem a ação do estrógeno, a gente tem uma ação muito ativa de um grupo de células chamadas de osteoclastos, que retiram o cálcio e jogam para o sangue, tá? E quando eu tenho estrógeno, eu diminuo a ação desses osteoclastos e atuo num outro grupo de células que são chamadas de osteoblastos, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho, né? O estrógeno também ajuda e está associada às funções no fígado. Lá no fígado, o estrógeno estimula a produção das proteínas transportadoras de esteroides, tá? Que são essas duas principalmente, a SBHG e a beta-globulina. Elas pegam o estrógeno, elas pegam a progesterona, pegam testosterona e encaminham para as células onde precisa, tá? E também no fígado, o estrógeno aumenta a atividade do LDL, tá? E o que significa isso? Quando ele aumenta a atividade de receptor hepático de LDL, essa molécula, que é uma molécula proteica que leva colesterol para as nossas células e que tende, quando as células estão cheias, ficar no nosso sangue causando problemas como arteriosclerose e assim por diante, né? Quando a gente tem estrógeno, a gente tem um mecanismo para tirar esse LDL do nosso sangue e deixar no nosso fígado. Isso é bom, porque protege, digamos, o meu coração, a minha circulação, mas tende a aumentar a concentração de gordura no fígado também, se a gente não cuidar com a alimentação, tá? O estrógeno, ele também atua no sistema nervoso, tá? Aumentando a densidade de receptores de serotonina, que é um neurotransmissor associado com o humor. Então, a mulher com o estrógeno, ela fica linda e maravilhosa, feliz e saltitante, tá? Tem um humor melhor, digamos assim, tá? E tem uma proteção contra a lesão, ajuda muito na questão da plasticidade neural, tá? Facilita a questão de aprendizagem, da memória, tá associado à libido, tá? E também altera o nosso centro de fome. Em relação à fome, tá? Especificamente, ele diminui a fome, tá? E ele muda, inclusive, o nosso gosto quando nós estamos em relação à ação do estrógeno. Em relação à libido, existem alguns autores que falam que a libido feminina tem a ver mais com a testosterona do que propriamente com o estrógeno, né? Mas como um está associado ao outro, eu coloquei aqui como sendo uma relação dele também, tá? E lembrem que como o estrógeno vai ampliando, você tem aquela vozinha interior dizendo tá, né? Que vai aumentando, como a gente já comentou, tá bom? Em relação à fome especificamente, também mostra a atuação no restante do sistema digestório além do fígado, tá? O estrógeno, ele aumenta a sensibilidade ao doce. O que significa isso? O doce fica muito doce, a gente não fica muito bom, tá? Por isso que enquanto a gente está sob a ação do estrógeno, a gente tem a tendência a comer mais salgados ou substâncias mais amargas, tá? Como eu falei, tem uma diminuição do apetite. E como o mesmo músculo que tem no útero é o músculo que envolve todo o sistema digestório, nós temos uma excitabilidade aumentada. Então, o movimento peristáltico acontece de forma mais contundente, o que faz com que o nosso sistema digestório esteja funcionando melhor durante essa etapa do estrógeno. E aí, intestino funcionando bem, humor bem, né? A gente consegue comer uma saladinha numa boa, a gente tem disposição, faz uma corrida, a pele fica bonita, tá? Ou seja, a gente está
sendo atrativa, né, gente? Atrativa mesmo, tá? Até porque, vamos cá pra nós, né? A gente é mulher, mas a gente sabe que, na boa, ninguém merece mulher chata, né? Então, mulher chata o tempo inteiro, não podemos ser chata um pouquinho, vamos ser chata, tá? Povo, presta atenção, homens, né, de plantão. Nós temos oscilações e isso é normal, tá? Já vamos mostrar isso. Mas o tempo inteiro ninguém merece, né? Então, esse momentinho é o nosso momentinho frescor, tá? E a última ação que eu gostaria de conversar com vocês sobre o estrógeno, presta bastante atenção. O estrógeno tem efeito vasodilatador e ele aumenta os níveis de fatores procoagulantes. O que é a coagulação sanguínea? A capacidade que o nosso sangue tem, né, de provocar ou de produzir coágulos, trombos. O que se espera é que esses trombos sejam formados só quando você tem ruptura de vasos, que é o que pode acontecer, né? Caso não ocorra uma gravidez, a gente vai menstruar, por isso a gente precisa ter esses fatores em grande quantidade. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quem usa anticoncepcional com estrógeno, né, e que já tem uma predisposição à formação de trombose, por isso que a gente pode ter também, né, um favorecimento desse estado protrombótico, certo, povo? Então, é importante que a gente imagine que nesse momento é necessário, mas não em todos os momentos do meu ciclo, ok, povo? Então, olha lá, tá? Quem está produzindo esse estrógeno? Essas células aqui que estão aumentando em quantidade. Por isso, quanto mais tempo a gente estiver do nosso primeiro dia, o FSH está sendo liberado o estrógeno também. Quanto mais maduro tiver o meu folículo, mais estrógeno eu tenho. Lembrando que essa associação, esse início de desenvolvimento folicular, o que a gente chama de recrutamento folicular, ocorre geralmente no 5º dia do teu ciclo. 10 a 12 desses folículos iniciam, então, esse processo de maturação e começam a produzir o tal do estrógeno, tá? E vai chegar um momento em que o folículo tá maduraço, né? O folículo de Graafi, ele tá lá enorme, prestes a explodir. E o meu estrógeno, então, lá no pico. Lembra vocês que quanto maior o nível de estrógeno, como ele faz, ele controla, ele manda lá para a hipófise, ó, tô sendo produzido, então o FSH vai sendo reduzido. Então, olha lá, o FSH vai aumentando o estradiol. Quando o estradiol chega a uma determinada concentração, ele começa a inibir o FSH. Tá? E o estradiol vai indo. O FSH vai diminuindo, tanto que vai chegar um momento que eu não tenho. Lembra que a gente tem a parada do desenvolvimento do nosso gameta? Ele fica em stand-by no ovócito secundário, porque, ó, o folículo, o hormônio que também estaria associado a isso, ele vai lá para os pés, tá? Mas o estrógeno continua sendo produzido. E aí, a gente tem o pico de estrógeno, tá? Quando o estrógeno tá lá em grande quantidade, o FSH tá indo lá em pouca quantidade, aí notem que a nossa hipófise vai começar a produzir o LH, tá? O LH só é produzido depois de um pico de estrógeno. Vou de novo, ó. O LH só é produzido depois de um pico de estrógeno, ok? E o que vai acontecer com a liberação de LH? O LH é o grande responsável pelo processo que a gente chama de ovulação, tá? O LH, quando ele lembra, é um hormônio gonadotrófico, tá? Quando ele chega lá na gônada, ele encontra aquele folículo maduro enorme, né? E aí, ele dá o último sopro no balão. E o folículo estoura, tá? Quando ele estoura, ele então libera o conteúdo que tinha dentro do folículo, que era o quê? Líquido. E o gameta, que não maturou completamente. Ele é um ovócito secundário, no nosso caso, tá? Nesse momento que houve a ovulação, por causa desse pico de LH,
que aconteceu por causa do pico de estrógeno, tá? Veja o que acontece com o nível de estrógeno, lá para baixo, tá? O intervalo que existe entre, tá, esse pico de estrógeno com o pico de LH e ovulação, ele também apresenta divergências na literatura, tá? Então, notem, tem vários aqui, mas a maioria diz que nós temos aí a ovulação ocorre entre 24 a 36 horas depois da liberação do LH, tá? Esse é o mais comum, 24 a 36 horas depois da liberação do LH, nós vamos ter, então, a ovulação, tá? Então, ó, liberou LH, 24 a 36 horas a ovulação. Com a ovulação, nós vamos ter um folículo agora roto, ou rompido, tá? Houve uma ruptura folicular, saiu o que estava lá dentro, que é o nosso ovócito secundário, mas todo o restante das células permanecem aqui. Então, as células da teca, as células da granulosa continuam. Só que agora elas estão sob a influência do LH. E por isso que, sob a influência de LH, elas não produzem estrógeno, elas produzem progesterona. Então, quando tem o pico de LH, nota que está acontecendo, começa a produção da progesterona. E com a produção da progesterona, nós temos uma queda nos níveis de estrógeno, tá? Esse momento aqui, notem, eu vou ter uma outra fase, que a gente chama de fase luteinizante, por causa que é o hormônio LH. Nós temos ou fase progestênica, porque tenho a progesterona, e uma das ações da progesterona dentro do nosso útero é aumentar a secreção. Por isso que essa fase também é conhecida como fase secretora, tá? Então, aqui, gente, ó, até o momento que a gente ovula, a gente tem a fase estrogênica ou proliferativa ou folicular, faltou aqui, tá? Fase folicular, estrogênica ou proliferativa. E depois da ovulação, a gente tem a fase lútea, progestênica ou secretora, tá? Vou botar aqui em ordem para não confundir e para a gente relacionar uma coisa com a outra, tá? Bem, o que vai acontecer e qual é a ação desse tal da progesterona? A progesterona é o hormônio que está associado à nossa manutenção da gravidez. Então, o estrógeno produziu o teu gameta, liberou o teu gameta, te deixou livre e saltitante, bem feliz e querida para ser atrativa para a relação sexual, tá? E aí você mantém relação sexual, ou seja, esses fatos contribuem, como no homem, para que a gente tenha reprodução. Se tudo aconteceu certo e no homem também aconteceu, então você vai ter agora a engravidar e aí você precisa da ação da progesterona, tá? A ação da progesterona, então, permite o começo e o fim da gravidez. Ela também é regulatória dos hormônios hipofisários e hipotalâmicos. E sob a ação da progesterona, nós vamos ter, de novo, um aumento ainda maior da atividade ciliar e contrátil da tuba, para que a gente leve esse embrião que vai ser formado aqui para o útero, tá? Nós vamos ter no útero uma ação relaxante. Eu não posso não pode ter excitação, não pode ter contração, tá? Porque a contração vai impedir, vai dificultar o processo de nidação, que é a implantação do bebê no útero. Então, eu deixo ele bem relaxadinho, tá lá, ok, tudo bem. Progesterona é um relaxante muscular potentíssimo, tá?
aumenta aqui o número de produção de muco, a quantidade de muco. Esse muco fica espesso, fica viscoso, riquíssimo em açúcar, em aminoácido, em glicoproteína, que são nutrientes para esse embrião enquanto ele estiver na parte interna aqui do útero. Mas, ao mesmo tempo, como ele é muito mais espesso, muito mais viscoso, isso diminui a lubrificação lá na vagina, tá? E as células da vagina, elas ficam mais queratinizadas também, digamos, elas começam a se proteger para o trabalho de parto que pode vir a ocorrer, tá? A progesterona também atua em mecanismos bastante complexos de feedback, que envolvem hormônios que regulam a quantidade de água que nós temos no nosso corpo, que é a aldosterona, a renina e a angiotensina, tá? Esses hormônios, eles estão, então, estimulam, quando a progesterona atua na adrenal e controla, né, nos rins também, a produção deles, faz com que a gente comece a reter água. A retenção de água é principalmente nas mamas, no sangue e nos tecidos de uma maneira geral. Na mama, esse excesso de água vai aumentar o volume dessas nossas glândulas, e aumentando o volume, isso está muito associado à chamada mastalgia. A mastalgia seria a dor na mama, tá? E sim, né, o volume pode aumentar consideravelmente e as dores podem ser bastante grandes. Isso é muito variável também de mulher para mulher, tá? Além disso, a retenção hídrica aumenta o volume do próprio sangue. E o volume sanguíneo começa a aumentar mais ou menos 2 dias após a ocitação, a liberação do gameta, tá? E atinge um pico em torno de 2 a 3 dias antes de a gente começar a sangrar. Tá? Então, a gente aumenta a quantidade de sangue porque a gente vai perder sangue, tá? Esse aumento do volume, ele também varia de mulher para mulher e ele pode estar associado ao aumento na pressão arterial. Até por causa que a angiotensina, que é um dos hormônios que eu citei anteriormente, né, que é controlada aí também pela progesterona, ele causa vasoconstricção. Então, o aumento do volume associado à vasoconstricção pode estar associando ou elevando a PA de algumas mulheres. O aumento na PA é um dos grandes, não necessariamente é percebido, né, com uma alteração muito forte, mas ele é um dos grandes responsáveis por causar cefaleia, tá? E, além disso, a progesterona também age, tá? Naquelas LDL, lembra das proteínas? Acaba ampliando ainda mais a concentração de receptores no nosso fígado, tá? E aí a gente tem uma probabilidade também aumentada de reter gordura, que pode ser repassada para o teu bebê se houver necessidade. Tá? A progesterona no sistema digestório, ele atua aumentando a nossa sensibilidade a salgado e a amargo e a azedo. Então, comer essas coisas fica meio complicada. Eu prefiro coisas doces. Chocolate, eu prefiro não necessariamente doce do doce, né? Mas o doce do carboidrato, uma macarronada, né? Aquelas coisas assim bem gordurosas, que são o quê? Energéticas, porque você precisa de energia para desenvolvimento do teu bebê. Olha que coisa mais linda, gente, tá? Além de você ter vontade de comer coisas mais energéticas, você tem um aumento no apetite, sim, tá? A progesterona te leva a aumentar o apetite, tá? Para que você não reduza, né? Ao contrário, aumente para ter realmente energia. Quem não come, tá? Quando tá grávida, gente, o que acontece? O bebê, ele é um parasita, literalmente, é um parasita. Então, se tu não come, ele vai tirar, o teu corpo vai perder para esse bebê. O que a natureza entende? A natureza entende que você chegou no teu limiar, digamos assim. Agora tu tem que permitir que esse ser que tu tá gerando continue a espécie. Ele vai ter mais tempo de manter a espécie do que você. Então, se tem que escolher, a natureza escolhe sempre o bebê. Tá? Mais ou menos assim, tá ok? Exatamente também porque a progesterona, ela é um relaxante de musculatura, os movimentos no intestino e sistema digestório geral ficam reduzidos.
Alteração no movimento estomacal pode causar náusea, vômito, tá? E isso às vezes é um problema, né? E o movimento mais lento no intestino pode causar constipação. Além disso, a retenção hídrica nos tecidos envolve principalmente aqueles que são bastante irrigados, como o sistema digestório. Então, não é à toa que a mulher incha muito na região abdominal, tá? Essa retenção hídrica está associada a aumento sensível de peso. Algumas mulheres podem chegar a engordar até 3 quilos nesse momento de fase progestênica, tá? Isso não é legal, né? Porque a gente não se toca, né? Pensar, tô com fome, vou comer, engordei 3 quilos, fica louca, tá? Louca, tá? E uma das coisas bem importantes que eu preciso falar a vocês também é que a progesterona atua de uma maneira sistêmica, levando uma sensibilidade, uma resistência à insulina. O que é a resistência à insulina, tá, gente? É como se a progesterona dissesse para as tuas células assim, olha, não usa insulina, não usa a glicose, tá? Deixa a glicose no sangue. Por que deixa a glicose no sangue? Para passar para o teu bebê, tá? Então, esse é o grande objetivo. A glicose é a principal fonte de energia que nós temos no corpo. Então, nós temos um estímulo à resistência à insulina. Por isso que mulheres grávidas podem, se não cuidarem com a alimentação, terem a tal da gestação com o diabetes gestacional, tá? Porque os níveis de progesterona estão elevadíssimos, certo? Mulheres que têm progesterona e mais já têm uma tendência a ter resistência, também podem acabar tendo problemas aí, né, por causa disso, tá? E por último, a progesterona, ela então tá atuando no centro da fome, no sistema nervoso, dando mais fome. Ela é um calmante natural, então ela está associada a uma diminuição da atividade cerebral, digamos assim, tá? Então tem dificuldade de concentração, está associada à fadiga, insônia. E ela tem uma ação depressora, não no sentido de provocar depressão, mas de diminuir ou aumentar a sensibilidade. É esse momento em que a gente acorda e alguém diz bom dia, e você diz e ao mesmo tempo em seguida você diz, tá, mas bom dia por quê? Tá? As alterações aí são muito grandes. Eu sempre digo que a progesterona, ela é ao mesmo tempo, gente, ela leva, como a gente tem uma concentração diminuída, mas a gente tem uma atenção redobrada. É como se o corpo entendesse que você tem que estar muito mais, assim, atuante na observação do teu em volta, tá? Porque o poder de concentração em cada um desses pontos, nesse momento, não é o ideal. A tua energia está concentrada em manter aquele bebê, o poder que aquele bebê esteja desenvolvendo e chegue até o final com viabilidade, tá? Então, notem, isso é muita loucura, é muito incrível isso, né? Porque a mulher, ela fica extremamente aguçada e imaginando que pode ter algum tipo de coisa que pode interferir nesse processo, tá? Então, a fêmea, ela fica assim. Eu sempre digo que, e isso é importante que a gente entenda, né? Que todas essas características associadas à progesterona, elas também estão acontecendo concomitantemente ou juntamente com a queda no nível de estrógeno, tá? Então, nós temos um aumento da sensibilidade e uma diminuição nos níveis de serotonina. Então, o nosso humor não tá legal, não por causa da progesterona, mas porque eu não tenho mais tanta serotonina, porque eu não tenho mais tanto estrógeno. Então, pensa, povo, olha lá, homem, presta atenção. A mulher, ela, de um dia para o outro, ela altera tudo isso. Todo esse comportamento hoje eu estou na fase estrogênica, no auge da minha fase estrogênica, amanhã eu estou na minha fase progestênica. Assim, tá? E aí, eu tô lá sensível, eu tô com dor na mama, tô com dor de cabeça, eu tô com a minha libido lá embaixo, porque o meu estrógeno foi lá pra baixo, e eu tenho um homem com a testosterona lá em cima me enchendo o saco, querendo me abraçar, né? Eu com dor, me sentindo feia porque eu tô gorda. E aí a gente não sabe porque tem o tal da TPM, que é a tensão pré-menstrual, né? Então, assim,
assim, a gente sofre tudo isso, é muito drástico essa passagem, e isso é o responsável pelas nossas alterações, que de humor, principalmente, relatadas nos chamadas tensões pré-menstruais. A tensão pré-menstrual, gente, é normal. Normal, não é patológica. O que tem que a gente entender por que ela tá ali. Se eu consigo entender isso, eu entendo que isso é um momento e que vai acabar. Mas tem sim mulheres que podem ter a síndrome pré-menstrual, que é uma patologia e que demanda, às vezes, inclusive, o uso de medicação para melhorar. Tá? Essa medicação, muita gente botam como anticoncepcional, mas podia ser tantas outras coisas que não anticoncepcional, que simplesmente como se sedasse esse momento para você, tá? Se a gente souber aproveitar essa fase, é uma fase absurdamente rica, é uma fase onde a mulher, ela está com a sensibilidade no sentido de ser mais sensível, mas ela está atuante de uma forma muito mais forte do que em qualquer outro momento da nossa vida, tá? Então, para terminar, né, e eu preciso que vocês lembrem disso, né, com esse momento, e quem está produzindo a progesterona é esse folículo, que é o folículo roto, tá? É aquele folículo que já liberou o meu gameta e que, como qualquer local do teu corpo que tem uma ruptura, nós vamos ter essa ruptura, que aqui é chamada de corpo lúteo, porque ele foi produzido pelo hormônio luteinizante. Essa ferida, ela tende a cicatrizar, tá, gente? E a cicatrização dessa ferida vai fazer com que a gente pare de produzir, tá? Isso aqui é o corpo lúteo, ó, ele é o produtor da progesterona, mas quando isso acontece, ele vai parar, e se acontecer a cicatrização desse corpo lúteo, o corpo entende que nós não temos ou não tivemos uma fecundação. O que eu quero dizer com isso, tá? Quando a gente libera o nosso gameta, nós temos duas possibilidades, tá? A primeira delas é, sem dúvida nenhuma, não ter ou não ocorrer uma fecundação. Quando não ocorre a fecundação, tá? O corpo lúteo, ele vai fechando aos poucos. Quando ele fecha, ele não vai mais produzir progesterona. E quando não tem mais a progesterona, principalmente, isso não vai ter mais a força que mantém aquele endométrio atuante. E geralmente o que vai acontecer é um aumento na concentração de prostaglandinas, que causam contração naquele útero, que leva a uma isquemia, tá? E que leva à liberação de todo aquele endométrio que foi produzido, que é o que a gente chama de menstruação, tá? Então, a menstruação é resultado da não fecundação e ela é provocada por uma queda nos níveis de progesterona, tá? Então, essa queda que está sendo observada aqui, ó. Quando eu tenho num gráfico uma queda no nível de progesterona, junto com o estrógeno, eu sei que não houve fecundação. Tá? E se houve, vai ser perdido esse bebê, porque não tem o hormônio que está mantendo isso tudo, tá, gente? Que é a progesterona, a gente tem a menstruação, certo? Quanto tempo demora? Povo, presta bastante atenção na teacher aqui. Quanto tempo demora esse processo de cicatrização do corpo lúteo? Essa ferida cicatrizar, tá? 14 dias. A fase lútea, ela dura de 14 a 16 dias. A média aqui é 14 dias, ok, gente? 14 dias. Então, a menstruação vai acontecer, tá? Sempre 14 dias depois da tua ovulação. Sempre 14 dias depois da tua ovulação. Não importa o tamanho do teu ciclo, tá bom, gente? Você vai pegar, se eu fiquei menstruada hoje, é porque eu sei que 14 dias antes eu ovulei. Se eu ficar menstruada daqui a 14 dias, é porque eu só vou saber que hoje foi o dia que eu tinha ovulado. Entendem? Então,
a ovulação, ela não acontece na metade de um ciclo, como todo mundo fala, gente. A ovulação, ela só vai acontecer na metade de um ciclo se o ciclo for de 28 dias. Se o ciclo for de 30 dias, uma ovulação ocorreu não no 15º, ocorreu no 16º. Se um ciclo for de 32 dias, a ovulação, ela ocorre aqui, ó, tá? Essa representação esquemática, tá? A ovulação, ela vai ocorrer sempre 14 dias antes. Essa fase lútea é uma fase constante no ciclo da mulher. O tamanho do ciclo varia não pelo tamanho da fase lútea, mas pelo tamanho da fase folicular. Daquela fase que inicia no primeiro dia da menstruação e vai até a ovulação. Essa fase é que varia de ciclo para ciclo, que varia de mulher para mulher. Aqui na China, na Conchinchina, no PQP, todas as mulheres apresentam uma fase lútea constante, que é de 14 dias, certo? Então, isso aqui é muito importante para a gente depois falar de métodos contraceptivos, que vai ser o nosso próximo vídeo, tá, povo? Então, não esqueçam disso, tá bom? Outro momento ou outra possibilidade é que depois da ovulação nós tenhamos uma fecundação. E quando a gente tem fecundação, a gente precisa manter os níveis de progesterona durante toda a gravidez, tá? E como é que a gente impede, então, a cicatrização daquele corpo lúteo? Nesse momento específico aqui, ó, que é a implantação do bebê dentro do útero, tá? Nesse momento em que o bebê entra no endométrio, ele começa a sintetizar um hormônio chamado HCG. Esse hormônio é um hormônio que tem uma atuação semelhante ao LH. Eu já falei disso quando eu falei da terapia de reposição de testosterona, lembram disso? Então lá, ó, o HCG, ele tem a mesma ação do LH, o que é estimular o corpo lúteo a produzir progesterona. Eu digo que ele impede a degeneração do corpo lúteo, como se fosse o dedinho na ferida, quando a ferida está cicatrizando, ela vai... coloca, abre a ferida de novo, é mais ou menos assim. Então, se o corpo lúteo é impedido de degenerar, de fechar, de cicatrizar, tá? Ele vai continuar produzindo progesterona. Essa produção, ela vai impedir que nós tenhamos a descamação do endométrio, ou seja, nós não vamos ter a menstruação, tá? O corpo lúteo mantém os níveis de progesterona até mais ou menos o segundo, terceiro mês. E depois, quem assume a produção da progesterona durante o restante da gravidez vai ser a placenta, tá? Ela é o hormônio da gravidez. Progesterona é o hormônio da gravidez, certo? Então, se eu pegar, para eu entender, eu teria que ver que, num caso de uma gravidez, tá? Nós não vamos ter essa diminuição aqui, tá? A gente vai manter esse gráfico aqui em cima, tá? A gente vai ter a manutenção desse gráfico lá em cima, bem lá em cima, tá? Pode ter até variação, tá? Mas é importante que a gente entenda que isso aqui é mantido, tá? Exatamente aqui, ó, tá? Não vai ser assim e vai ser assim, tá? Progesterona, certo, povo? Inclusive até mais, vai ser mais ampliado do que tá mostrado aqui, tá bom, povo? Então, para finalizar, esse aqui é o resumo do ciclo reprodutor feminino, tá? Nós temos esse ciclo acontecendo de um primeiro dia de uma menstruação até o próximo dia da menstruação. Não importa o número de dias, tá, gente? Não importa o número de dias, isso é variável de mulher para mulher. Desconsiderem esta bosta desculpa aí. Esse número 28 contido em todos os locais que vocês possam imaginar. Desconsiderem o número 28. Esse varia de 21 a 35 dias como normalidade aqui, tá? No Brasil. E aí, vamos pensar aqui.
nós temos no primeiro dia o GNRH estimulando a liberação do FSH. O FSH chega lá no nosso ovário, encontra esses folículos primordiais, 10 a 12 deles iniciam esse processo, que vai demorar até 85 dias. Esse FSH desse mês também pega aqueles que estavam nos folículos dos meses anteriores e fazem com que eles continuem o processo de maturação. Durante esse processo de maturação, o folículo continua produzindo estrógeno. O estrógeno atua lá no endométrio, ampliando esse endométrio e produz efeitos em todo o restante do corpo. Inclusive, é ele que vai inibir a produção do FSH, e quando a gente tem um pico de estrógeno, a gente tem a liberação do LH. Quando isso acontece? Quando o meu folículo está maduro, bem madurinho. Então, o LH chega no meu ovário, dá o último pressão aqui, tá? E aí a gente vai ter a liberação do meu gameta, que a gente sabe que é uma ocitação, liberação de um ócito secundário, né? Um termo mais correto seria esse, embora a ovulação não esteja errado, ok, gente? O LH permite a ovulação. A partir da ovulação, que ocorre em torno de 24 a 36 horas depois do pico do LH, nós temos o restante do folículo, que a gente chama de corpo lúteo, produzindo principalmente progesterona. A progesterona atua também no interior do útero, estimulando a secreção, e também em todo o restante da parte do corpo da mulher, estimulando tudo que ela precisa para se manter grávida ou para estar grávida, tá? Caso nós não tenhamos uma fecundação, ou nós não tenhamos uma anidação correta, essa ferida, digamos, aqui vai cicatrizar, e a cicatrização leva a uma diminuição nos níveis de progesterona que levam à menstruação, que vai ocorrer 14 dias depois da ocitação, certo, povo? Então, espero que vocês vejam e revejam o vídeo. Qualquer dúvida, coloquem, por favor, nos comentários, ou meus alunos, anotem tudo e façam esses comentários dessas questões durante as nossas aulas, tá? Um grande abraço, o vídeo tá meio grandinho já, né? Mas não dava para eliminar ele aí pela metade. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar desses hormônios e a relação deles com os métodos hormonais, tá? E não hormonais para contracepção. Um abração.